Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com todo mundo? Estamos aqui de volta para mais um dia da Semana Internacional de Conscientização sobre a Compostagem. Bem-vindos aí a todos que estão chegando. Esperar grande Henriqueira, esperar o pessoal entrar, esperar também o Bruno, que é nosso convidado de hoje, chegar aqui na live. Hoje que a gente vai falar de compostagem comunitária, trazer a experiência lá de Piracanga com o Bruno. Para quem não sabe, eu comecei a compostar lá em Piracanga, morei lá 1 ano e meio, estive lá junto com o pessoal e aprendi bastante. Eles têm um centro de compostagem comunitária lá do restaurante e tal, incentivam essa e outras práticas lixo zero. E também, enfim, como lá é na beira da praia, né, o solo muito arenoso, tem essa necessidade de criação de solo para poder cultivar, né, cultivar as plantas e tal. Então, pessoal, hoje não vai ser como ontem. Ontem a gente abriu para dúvidas, né? E acabou, foi muito interessante. Quero repetir essa live interagindo com vocês. Mas hoje teremos um convidado especial, que é o Bruno Tambellini. Deve estar chegando. Assim que ele chegar aí, eu vou convidar ele para entrar na live aqui com a gente. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Mas de qualquer forma, pessoal, a semana, todos os dias vão ter lives. Eu soltei a programação hoje, na programação completa ali no feed da Ecolabora, aqui do Instagram. E aí, enfim, eu vou marcar mais um dia para a gente tirar as dúvidas. O Bruno já está na área, convidar ele com a gente e contar aqui a experiência dele. Fala, Bruna! E aí, gente, tudo bem? Me deem depois aí Tranquilo, um chat tudo em paz? me ouvindo. Como? Só para Tá dar um ouvindo check aí? se tá tudo bem, vocês estão ouvindo. Legal. Tô vendo aqui Pessoal, gente entrando, Carolzinha acabou de entrar aí também. pessoal vai chegando aqui aos poucos, lembrando que as lives ficam salvas 24 horas aqui no story da Ecolabora. Para quem muita gente fica perguntando isso, né, que não pode estar aqui nesse horário. Mas pô, um prazer estar aqui com você, Bruno. Onde você tá hoje? Falando de onde? Eu acabei ficando preso aqui no Rio de Janeiro, vim fazer uma visita aqui aos familiares e aí estourou o coronavírus. É, acabei ficando aqui no Rio, tô vendo se eu consigo ainda chegar lá em Piracanga. Legal. Ô Bruno, então já vamos começar a conversar. No comecinho aqui, eu estava explicando pro pessoal que eu comecei a compostar lá em Piracanga, quando eu morei lá, em É, 2015, aquela época. Lá vocês têm a central de compostagem lá do restaurante, da comunidade. E aí eu queria que você contasse um pouco, tanto da sua experiência profissional, achei muito interessante. Não sabia que você tinha feito o PDC com o Bill Mollison. Podia contar um pouco aí da sua trajetória e também depois super. falar sobre esse processo de fechamento de ciclo orgânico lá em Piracanga, principalmente por lá ter uma carência de matéria orgânica no solo, né? Porque está na beira da praia e vocês fazem, você, a Maíra, né? A Jana, um abraço para elas também, que estão cuidando lá desse processo e já conseguiram regenerar bastante a paisagem, não é mesmo? É. Então, acho que eu vou começar por aí, um pouco da minha história, né? Então, eu tenho uma história, assim, bem peculiar, assim, porque eu passei a minha infância, a minha juventude, assim, como um jovem comum, assim, da cidade. Eu nasci na cidade de São Paulo, morei lá até os 18 anos e tinha uma vida que eu considero hoje, né, olhando para trás, relativamente alienada a uma convencionalidade, assim, né? Então, estava na escola, saía para
para ir para a praia de vez em quando, não estava muito conectado não estava muito conectado aos ciclos, nem à natureza de uma forma geral. E aí, o que aconteceu foi que com 18 anos eu acabei me mudando para morar em Portugal. E esse foi um primeiro choque, assim, foi um que me trouxe para a jornada que eu entrei hoje, assim, porque eu me lembro de chegar em Portugal e para quem conhece Portugal, deve saber que a grande parte da vegetação lá, ela é de pinheiros e eucaliptos, assim. Então a natureza, ela foi uma coisa que foi realmente usada e modificada, assim. Então esse foi o primeiro choque, assim, que eu tive em relação à natureza, de começar a querer olhar para isso mesmo, assim. Tanto E que na época dos incêndios lá, teve um grande problema por conta disso, né? oi, Bernardo, cortou aqui um pouco para mim. Pergunta de novo. Naquela época que teve uns incêndios bem graves lá em Portugal, teve uma consequência por conta dessa vegetação, né? Claro. Inclusive é uma coisa que hoje a União Europeia tem investido muito, assim, até com fundos para Portugal principalmente e para o sul da Espanha, assim, nessa regeneração da floresta originária de lá, assim, né? Então, realmente isso é um choque, assim, porque é uma cultura que seca muito o solo. Bom, tem várias coisas, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E esse foi um choque, assim. Curtando a história, o que acabou acontecendo foi que eu saí da cidade, fui morar no campo, comecei a produzir meu próprio alimento, comecei a produzir sistemas similares aos sistemas de agrofloresta lá onde eu estava morando. Foi uma coisa que eu fui ganhando gosto, assim, né? E, e aí, isso foi muito cedo, assim, né? Com 18 anos eu desisti de fazer faculdade, comecei a trabalhar, comecei a empreender num mercado e num restaurante de comida orgânica. Aí descobri que não era isso que eu queria, comecei a pesquisar já isso em 2007 para 2008 sobre permacultura. E aí eu comecei a estudar a partir daí, né? E aí tive muitas oportunidades, assim, que foram se abrindo, né? Assim, principalmente porque quando eu comecei a trabalhar em Portugal, as estruturas lá ainda eram muito coesas, assim, muito pequenas. Então, foi uma vanguarda, assim, do movimento. E isso me possibilitou fazer isso, estar na Europa e conseguir fazer... Foi o último curso que o Bill deu, foi um curso na Turquia, que foi ele, o Geoff Lawton. Então, isso foi uma explosão, assim, né, uma mudança de vida. E aí, depois desse curso que eu fiz com o Geoff, a gente começou a trabalhar na criação e desenvolvimento de institutos de permacultura em Portugal e querendo trabalhar pelo mundo. E já nessa época, a minha primeira especialização, assim, foi mesmo na produção de composto. Porque nessa época eu trabalhava num centro que fica no sul de Portugal e a gente estava estudando como fazer uma coisa que chama biochar, que eu nem sei se isso tem uma tradução para português, mas é uma produção de carvão vegetal para enriquecimento de solo. Então a gente estava começando a pensar em compostagem com biochar, que com estrume de burro naquela época. Então eu comecei sim, no Algarve. Tá aí a ecopsicologia num lugar que chama Odiastre. É um lugar que ainda existe, chama Quinta do Vale da Lama. Eles têm uma estrutura diferente hoje do que tinha na época que eu estive lá, mas é um lugar bem legal de conhecer. E aí eu fui desenvolvendo, e aí a vida acabou me mudando, acabou mudando e eu acabei tendo que voltar para o Brasil. Quando eu fui voltar para o Brasil, a minha ideia era me sitiar lá no IPEC, no Instituto de Permaculturas e Ecovilas do Cerrado. Tinha falado já com o André, os fundadores, mas eu senti um chamado muito grande assim para ir para Piracanga naquela época, que foi uma época assim, para quem conhece Piracanga não tinha comunidade. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Acho que deu uma... Eu tô te ouvindo, mas às vezes a imagem tá travando um pouco. Agora acho que pausou. Pessoal, vocês estão... O Bruno travou aqui para mim, para vocês também.
foi só ele? Dá um feedback aí, por favor, só para a gente acompanhar aqui. Eu vou. Aí ele até desconectou. Eu vou esperar ele voltar, que aí eu chamo ele de novo. Tinha travado aqui para mim também. Só um pouquinho de paciência aí, que o Bruno já vai voltar aqui para a gente continuar esse papo sobre a experiência dele com criações de solo e compostagem comunitária lá em Piracanga e, enfim, nos outros projetos aí pelo mundo que ele já passou. Então ele já deve estar voltando aqui, eu vou convidá-lo de volta. Aproveito aí para dar as boas-vindas para quem está chegando agora. Cortou, Bruno, eu vou te chamar de novo aqui para a gente continuar. Boas-vindas, nós estamos aqui na Semana Internacional de Conscientização sobre a Compostagem e hoje o convidado é o Bruno. Voltou. Fala, Bruno. Voltou aqui, gente? Acho que agora vai. Legal. Vou tirar aqui o fone que eu acho que vai melhor assim. Vocês estão me ouvindo? Tem um delayzinho normal, mas acho que tá ok aí, ó. Pessoal que puder responder ali, ó. Beleza. Legal. Aonde é que cortou, gente? Me dê uma ajuda aí. Eu acho que você estava falando quando você chegou em Piracanga e lá ainda não era uma comunidade e tal. Depois que você ia por IPEC. Legal. Então é isso. Aí eu cheguei em Piracanga, era uma época assim bem diferente do que é hoje. Assim, quem não conhece, eu acho que é um lugar incrível para conhecer, principalmente para quem está conectado com a ecologia. Mas não existia comunidade, o projeto de ecologia ele não era existente, a gente tinha lá o centro holístico e a escola que estavam funcionando. Eu já cheguei um pouco dentro dessa especialização de produção de compostagem. Inclusive, a minha primeira atividade em Piracanga foi uma oficina de compostagem, que a gente pôde usar lá eu me lembro que a gente usou até um fitoplâncton que tinha lá para usar como... Micro-organismo. E a gente usava ele assim como um ativador assim para o composto mesmo. Era um fitoplâncton que na época tinha lá, assim, que era muito rico em nitrogênio. E aí é isso, gente. Então eu E tô vocês moro em Piracanga. coletavam, desculpa, vocês coletavam ele na praia ou lá na A gente mata? coletava ele na beira do rio. Era uma época que hoje em dia ele já nem tem tanto, assim, mas era uma época que, dependendo da lua, descia muito esse plâncton esverdeado, assim. Hoje em dia a gente já nem tem mais ele, nem sei porquê, assim, mas como a vegetação vai mudando, né, as estruturas vão mudando ali também. E aí é isso, eu tô lá, moro em Piracanga, sou parte da comunidade Inquiri há 9 anos já, faço parte desde o início do projeto de ecologia Inquiri. Hoje eu sou responsável especificamente pela área de saneamento ambiental, então tratamento de água, banheiro seco, e também sou responsável por um outro projeto de educação que é a Universidade Vive Inquiri, que é um projeto de educação para jovens de 18 a 28 anos, que vale bastante a pena vocês conhecerem também. A gente trabalha bastante os aspectos ecológicos. E aí, B, você acha que a gente já pode ir entrando um pouco mais nessa especificidade aí da compostagem em Piracanga? Eu acho, cara, eu acho legal você falar um pouco das técnicas que vocês já trabalharam lá e depois eu acho importante a gente falar dessa necessidade de criação de solo, né? Que lá é bem gritante, mas hoje você vê em todos os centros urbanos, por exemplo, essa carência de matéria orgânica no solo, então acaba criando uma necessidade de muitos recursos para você poder plantar. E aí eu sei que lá tem uma experiência incrível, né? Queria que você compartilhasse com a gente aí um pouco mais. Legal. Aí, enquanto eu vou falando, eu queria ver aqui o pessoal que está assistindo a gente, se vocês puderem mandar assim, no comentário se vocês estão no campo ou na cidade, só para eu ir entendendo aqui com quem que a gente está falando, tá? Então é assim, eu acho que eu queria começar essa conversa falando para vocês que estão ouvindo aí, e principalmente eu acredito que todo mundo está ouvindo, está super interessado
em saber sobre compostagem, o que eu costumo dizer é a compostagem, ela é como muita coisa na vida, assim. A energia que você coloca é a energia que você vai tirar. Ou seja, muita gente às vezes vem perguntar para mim, como é que eu composto, como é que eu faço, o que que eu faço? E aí, trazendo essa experiência assim de Piracanga, o quanto mais energia você colocar, melhor vai ser o seu composto e mais rápido vai ser o composto que você vai tirar. Então essas duas variáveis elas trabalham, três, né, no caso, energia versus tempo e qualidade. Então, por exemplo, no começo, quando eu cheguei, quando a gente implementou o sistema de compostagem em Piracanga, a gente colocava muita energia e a gente chegou a tirar um composto pronto em 21 dias. Hoje em dia, e aí, assim, poderia ficar aqui um dia só contando para vocês o passo a passo que aconteceu até a gente chegar onde a gente está hoje. Então, eu vou falar para vocês. A gente começou trabalhando com uma coisa que chama em inglês 21 Days Compost, que é um composto feito em 21 dias. E hoje, a gente está com um esquema bem próprio lá dentro de Piracanga, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas tem algumas coisas que eu preciso falar para vocês. A primeira é que, como o Bernardo falou, Piracanga é um lugar muito peculiar a nível de solo. Por quê? A gente está na beira da praia. Quem não conhece, dá um Google aí na internet, vai ver que a gente está realmente na beira da praia. Eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco. Então, o que acontece? Estamos num solo arenoso e com alto índice de salinidade. E pior do que isso tudo, na nossa circunstância, o nosso terreno ele era uma plantação de coco anteriormente. Então, quando a gente chegou lá, não tinha nada, só tinha alguns coqueiros, uns cajueiros mais antigos, uns ingás, mas a situação do solo ela era muito delicada. Além de a gente ter uma outra coisa que é super importante quando a gente vai falar agora do nosso caso de compostagem, que é o fato de ter o lençol freático relativamente alto, né? Então, o nível de água, que é a água que a gente consome, ele está alto. Então, imagina, solo arenoso, lençol alto, salinidade, coqueiro, é uma situação perfeita, né? Melhor impossível. Se eu fosse escolher um lugar para trabalhar ecologia, seria assim, não é? Solo arenoso, com sal, cheio de coqueiro, o que mais que você quer? Não é? Mas, só que não, né? Então, vale a pena pontuar também que no nosso caso, a gente está no bioma Mata Atlântica, né? Então, o nosso bioma, Mata Atlântica, é um bioma de árvores, floresta, etc, etc, etc. O que isso quer dizer? Quer dizer que no nosso caso, a base do solo, ela é constituída por fungos e não por bactérias. Tá? Então, não sei se vocês sabem, mas quando você tem florestas e espécies maioritariamente lenhosas, ou seja, lenhosas aquelas que têm tronco, o solo e a alimentação do solo, ela é feita por fungos. Quando você tem folhas ou gramíneas, ou sei lá, você vai plantar alface ou qualquer coisa que não seja lenhoso, esse seu solo ele é maioritariamente constituído por bactérias. Então, existe essa diferença. Tá? Então, no nosso caso, o nosso solo ele é constituído por uma influência gigante de fungos. E foi aí que a gente iniciou o nosso estudo sobre composto lá. E aí, eu vou ver se eu consigo fazer um milagre aqui, porque realmente acho que é a primeira vez que eu estou fazendo isso no Instagram, de conseguir mostrar aqui uma foto para vocês, eu acho que eu vou conseguir. Nem que eu tenha que filmar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Aqui, ó. Então, vocês conseguem ver? Aqui, ó, essa parte de cima, esse terreno, é o terreno de Piracanga, quando a gente comprou o terreno, há cerca de 16 anos atrás. E esse aqui de baixo, ó, é como ele está hoje. Então, vocês estão vendo ali, tem um riozinho aqui, que é à beira da praia, e esse era o nosso terreno. Olha, eu vou chegar aqui mais perto para vocês verem. Tá vendo? Era um grande deserto, assim, era como se a gente estivesse trabalhando realmente num clima desértico. Então, deixa eu só mostrar aqui. Então, foi esse o resultado do trabalho aqui, ó. Isso daqui é o resultado do trabalho que eu vou contar para vocês, tá? Então, inicialmente,
a gente começou a produzir muito composto porque a gente queria melhorar principalmente o sistema agroflorestal que hoje existe em Piracanga. Então a gente queria muito plantar muitas árvores. E aí, como eu disse para vocês, o coqueiro, ele acabou sendo uma vantagem muito grande. Mas sabe aquele lance da permacultura? Quem conhece a permacultura sabe que tem uma coisa que muito permacultor fala, que o problema é a solução. Verdade? Quem já ouviu falar disso? Você pensa, o problema é a solução, o problema é a solução. Bill Morrison falou para mim no meu curso, às vezes a solução também é um problema. Então, quem está ouvindo aí, toma cuidado. Mas o caso do coqueiro, ele foi um caso clássico disso, porque no começo ele era um problema. Por quê? O coqueiro, ele é muito agressivo, a raiz dele, ela é incrível, assim. Eu me lembro, na primeira semana que eu comecei a trabalhar com composto, eu estava carregando um carrinho de mão, assim, com um estrume de vaca que a gente tinha comprado, e esse carrinho de mão, ele entornou um pouco de estrume de vaca, assim, um pedacinho assim, ó, de composto. Passado 2 dias, esse pedacinho assim, ó, de composto que tinha caído na terra, ali na areia, ela estava com raízes de coqueiro, assim, ó, saindo. Ou seja, naquela época, o coqueiro estava desesperado por nutriente. Então, qualquer nutriente que você colocava em qualquer lugar, a raiz do coco ia lá tomar. E quem conhece o coco sabe que ela tem uma raiz, assim, que parece um cabelo. Então, ela não é uma raiz única, então ela faz uma trama, assim. Então, essa trama, ela impossibilita que outras espécies elas possam crescer. É uma trama bem forte, bem firme. Então, no começo, o coqueiro foi um desafio, assim, dentro desse nosso trabalho. Mas, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque o problema é a solução. Porque também um dos nossos problemas quando a gente ia fazer composto era a falta de matéria carbônica. Então, eu estou tentando falar algumas coisas, mas qualquer coisa que vocês não entenderem, o que é matéria carbônica, por que matéria carbônica, eu estou assumindo que vocês sabem. Mas se vocês não sabem, vão perguntando que eu posso rapidamente ir explicando isso. Mas, basicamente, a gente precisava de uma matéria mais rica em nitrogênio e uma matéria com um índice de carbono, né? Essas duas combinações entre a molécula do nitrogênio e a molécula do carbono com a molécula do nitrogênio é o que faz a eficiência de um composto acontecer, tá? Então, se você tem um composto que tem muito carbono e pouco nitrogênio, o que vai acontecer é que o seu composto vai demorar muito para ele poder se decompor. Então, vai ser um composto de processo lento, ele não vai esquentar o suficiente. Se você tiver um composto muito rico em nitrogênio, o que vai acontecer é que você vai criar normalmente uma decomposição anaeróbica e o seu composto vai encolher muito, então você vai perder muita matéria de composto. Então, o segredo da compostagem é o equilíbrio entre a quantidade de carbono para a quantidade de nitrogênio dentro dos sistemas de compostagem. Tá? Um composteiro lá de Piracanga, o Lucas Rota também, trabalhou muitos anos lá no composto de Piracanga. Grande Lucas. Estão me ouvindo? Tá ok aqui. Tá ouvindo. Dá um feedback aí, pessoal. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tudo funcionando? Então tá, beleza. Manda ver, Bruno. Estão me ouvindo? Manda um joinha assim, ó. Tô ouvindo. Porque o B tá... Beleza. Porque o B deu uma parada aí pra mim. Obrigado, gente. ECMED. Assim, se você der uma procurada na internet, você vai ver que tem uma procurada na internet, você vai ver que tem vários. Procura rácio carbono nitrogênio, ou se você quiser em inglês, você pode escrever ratio carbon nitrogen. Aí você vai encontrar várias coisas, sei lá, galinha, sei lá, tudo que você precisar você vai encontrar, mas tem muita informação sobre isso na internet, tá? E aí, então, no nosso caso, a gente tinha um problema que era a falta de matéria carbônica, assim, para colocar, porque
não tinha nada que pudesse colocar no composto, né? A gente não tinha, bom, não tinha nada, assim. Então, a gente descobriu, e esse foi um grande passo na nossa jornada de compostagem, que a gente podia começar a usar uma matéria abundante que a gente tinha lá em quesito de matéria carbônica, que era a palha do coqueiro. Então, hoje, a gente utiliza como matéria carbônica a palha do coqueiro, desde, sei lá, já devem fazer aí uns 7 usos. Então, a gente tritura a palha do coco e utiliza ela dentro do composto. Tá? Estão me acompanhando? Então, aí que estava gerando um problema, virava uma solução na produção de solo, porque foi onde a gente colocou toda a nossa energia inicialmente, nessa produção de solo. Porque a gente queria plantar floresta, só que a gente não tinha solo suficiente para plantar essa floresta. Então, começamos a investir muito na compostagem. Aí eu quero trazer para vocês uma coisa que grande parte daquele trabalho que eu mostrei para vocês ali na foto, ela vem sim de toda essa compostagem de resíduos orgânicos que inicialmente a gente fazia do nosso restaurante, e depois, hoje em dia, a gente faz de grande parte de toda a vila, mas muito desse trabalho de recuperação de solo, ele veio através do que a gente tem lá. Então, a Do gente que? chegou Acho que aqui... deu uma travadinha, Bruno. Para mim aqui, pelo menos. Oi, B, cortou um pouco aqui para mim. Aconteceu o mesmo comigo. Você estava falando que muito desse processo veio através imagino, não sei se foi do saneamento biológico, mas aí cortou logo na hora que você falou. Tá difícil de ouvir, cara. Acho que a minha internet aqui que tá meio ruim. Muito desse trabalho veio, foi aí que parou para mim também. Mas vai que vai. Então vai que vai, pessoal, ele tá dando ok. Tá travando muito. Você consegue me escrever, B? Eu acho que ouvi melhor. Porque a minha internet está dando uma travada aqui, eu acho. Não, pode continuar. Começa lá muito desse trabalho veio, teve a compostagem do restaurante, mas tem um outro trabalho que você ia começar a falar agora, que trouxe também bastante resultado para vocês. Realmente eu não estou conseguindo ouvir o Bernardo me escrever e o que ele está perguntando. Eu acho que vocês me ajudam. Aí vocês falam, dá para escutar ele? Ele está falando o quê? Ele está pedindo para eu falar... Acho que é o meu Wi-Fi mesmo que está dando problema aqui, no meu caso. Está pedindo para eu falar mais sobre essa área de saneamento? É isso, B? Me dá um joinha aí, se for isso. Se não for, você faz assim e assim. Ó, estou escrevendo aqui para você continuar e contar o que foi que trouxe bastante resultado para vocês. Tá, legal. Vou continuar da compostagem do restaurante. Então, a gente inicialmente começou a fazer a compostagem do nosso restaurante, né? Porque a gente tinha um restaurante para servir de alimento lá para as pessoas. Depois a gente acabou fazendo essa compostagem de grande parte da vila, assim. Uma noção, no ano de 2017 para 2018, a gente chegou a compostar 70 toneladas de resíduo orgânico num ano. Dá quase 6 toneladas de resíduo orgânico por mês, assim. E eu tô falando... e aí a gente está falando mais ou menos da mesma quantidade, mais ou menos, né? Porque dentro da estrutura da compostagem ela vai perder alguma coisa, mas também junto da soma da matéria carbônica, o resultado é falando de mais ou menos de 70 toneladas de produção de solo num ano, assim, né? Para poder fazer esse trabalho de recriação de solo,
de, de recuperação, né? Vou ver aqui. Legal. Legal? E aí, o que mais que trouxe resultados para vocês, além da compostagem do restaurante, dos resíduos orgânicos ali dos alimentos? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a minha internet, porque realmente está difícil aqui. Deixa eu ver se eu entrando aqui num outro esquema, eu consigo pegar um. Probleminhas técnicos aí, básicos de conexão, mas já já, aí ó, tá de volta. Acho que agora eu consegui te ouvir melhor. Legal, B. Agora eu consigo te ver perfeitamente. Então vamos lá. E aí, gente, uma coisa que eu quero partilhar com vocês, assim, que foi outro antes e depois na nossa estrutura, foi o começo da produção de micro-organismos, tá? Então, essa é uma chave fundamental para quem quer fazer composto e não mora, até para quem mora na cidade eu acho que é possível, tá? Mas no nosso caso foi um antes e um depois na vida em relação à compostagem. Então hoje, grande parte da nossa compostagem, ela tem um acréscimo de uma estrutura de um micro-organismo, que é um fungo, é um micélium que a gente consegue coletar lá da mata onde a gente tem. Então é uma estrutura, todo mundo sabe o que é o micélium. Micélium é o começo do cogumelo, que ele ainda parece uma rede, assim, ó, ele fica normalmente embaixo das folhas. Então a gente coleta esse micélium, que é um fungo de decomposição, e a gente procria esse fungo de decomposição dentro de caixas d'água. Então a gente fica com um líquido, que é um micro-organismo de decomposição, onde tem esse micélium que vai fazendo a decomposição. Então a gente costuma, em vez de regar o composto, tanto da cozinha quanto dos banheiros secos, com água, a gente rega com esse tipo de micro-organismo. Com isso, a gente consegue acelerar o processo de decomposição em pelo menos 1/3 dessa matéria, né? Porque vocês lembram que eu estava contando para vocês que a gente usa muita palha de coco ainda para decomposição. E a palha de coco, apesar de ser uma solução, ela é uma fibra difícil de decompor mesmo. Então, esse micro-organismo, no nosso caso, ele ajuda nesse processo de quebra das matérias carbônicas para entrarem dentro dessa massa nutreica de novo. Então, a produção de micro-organismos lá em Piracanga foi uma coisa incrível, assim. A gente melhorou todos os processos, desde o plantio, a decomposição, dos banheiros secos, dos resíduos de cozinha. Então, isso foi uma coisa, assim, bem importante, assim, dentro da nossa jornada mesmo, assim. Bruno, eu acho legal a gente comentar aqui que além da compostagem dos resíduos da cozinha, vocês fazem a compostagem do papel higiênico e do cocô, né? Das fezes humanas no banheiro seco. Não sei se é todo mundo que está acompanhando aí que tem essa noção dessa possibilidade, dessa ferramenta da gente conseguir de fato fechar 100% o ciclo do alimento aí, né? Até inclusive compostando as nossas fezes. Exatamente, B. A gente chegou a ter. Peraí que tá passando um. Um avião aí. A gente chegou a ter 6 tecnologias diferentes de banheiro seco funcionando em Piracanga. Hoje a gente tem 4, mas toda a parte de saneamento, de certa forma, assim, público, do Centro Inquiri, ela é feita com banheiros secos. A gente só tem sistemas de saneamento de banheiros com água nas partes que envolvem ali a parte de hospedagem mesmo. Então a gente composta tanto as fezes quanto o papel higiênico, que nem o B está falando.
Então aí é um outro tipo de compostagem, assim, né? Porque aí a gente está falando de uma compostagem que envolve eliminação de patógenos. Então aí a gente tem que obrigatoriamente entrar com outros elementos que vão fazer esse trabalho de decomposição, não só da matéria orgânica, transformando isso em, em, em terra de Composto. novo, em composto, mas também a gente tem uma preocupação para não estar gerando doenças, né? Então aí a gente entra uma outra vertente de decomposição. Tem até gente aí querendo saber mais como é que é essa parte de banheiro seco e saneamento, mas eu acho que para isso a gente teria que abrir uma outra conversa, porque aí a estrutura é pouquinho diferente do que eu estou contando para vocês aqui agora. Tem algumas vertentes, assim, algumas coisas bem peculiares ao uso de banheiro seco e de fossas de bananeira. Depois a gente marca uma outra live para falar sobre isso aí, então. Legal. E aí eu queria, ver, assim, falar, principalmente que eu vi aqui, que tem muita gente que mora ainda na cidade, né? Então, eu queria, assim, ver depois, eu não sei como é que você prefere fazer, se a gente abre para algumas perguntas, alguma coisa que as pessoas queiram saber, mas antes eu queria só falar uma coisa que para mim é muito importante, principalmente quando a gente fala de ecologia, porque eu sinto que grande parte do público que a gente acaba tocando são pessoas que ainda moram na cidade, e aí eu costumo muito ouvir as pessoas, mas eu moro na cidade, não tenho nada para fazer, só quem mora lá em Piracanga ou no campo que pode fazer alguma coisa. E eu queria dizer para todo mundo que alguma vez pensou assim, ou se isso passou na sua cabeça, para você tentar tirar essa ideia da sua cabeça, porque a ecologia ela não está limitada a quem mora no campo. A ecologia ela principalmente tem que ser feita para quem está dentro dos grandes centros. Então, tecnologias, ideias, ferramentas, possibilidades não faltam. Eu costumo dizer que imagina, a gente já mandou homem para a Lua já há tantos anos atrás, como é que a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas ecológicos nas nossas casas? Então, e aí a pessoa fala, não, mas na cidade é muito, muito mais difícil. E aí eu falo para vocês, nessa época que morei em Portugal, tive muito próximo dos movimentos de transição. Quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisada aí nos Transition Towns. E tem várias ferramentas, várias coisas muito legais para quem trabalha na cidade. Mas uma coisa que eu aprendi porque eu morei um tempo em Lisboa, na capital, trabalhando com ecologia. Uma coisa que eu aprendi, que eu quero deixar aqui para vocês, é que a cidade, ela tem um desafio que as estruturas já estão feitas. Então é mais difícil você construir algo do novo. Mas ao mesmo tempo é o lugar aonde mais energia tem, é onde tem mais recursos disponíveis. Assim. Então tem muito recurso na cidade. Muito, muito, muito mesmo. E eu falo desde conhecimento, pessoas, dinheiro, até recursos que estão sendo mal aproveitados mesmo. Por exemplo, nessa época que eu morei em Lisboa, a gente começou a fazer uma horta urbana e todo o nosso composto ele era feito com o resto da grama que cortavam dos jardins da cidade, por exemplo. Imagina, hoje se eu tivesse restos de grama de jardim para usar em Piracanga, eu estava chorando de alegria. Porque, como eu falei para vocês, compostar com palha de coco, meus amigos, é um desafio, assim. É Tá bom? verdade. São muitos recursos subaproveitados, né, na cidade. A gente aqui, Bruno, com a Ecolabora, a gente tem trazido essa ideia do lixo zero, que é um termo aí, né, assim, relativamente novo, mas bem praticado aí por muitas pessoas aí pelo mundo, só que ele, digamos que seja um pouco mais acessível para conscientização urbana, vamos dizer assim. E aí, para resolver a maior parte dos resíduos, da problemática do nosso lixo na cidade, é com a compostagem, né? Então você vê muita gente, eu vejo alguns níveis aqui do nosso público, que tem gente que está começando agora a fazer compostagem, provavelmente vai, depois dessa semana, vai se animar aí para fazer um minhocário de balde, começando aos poucos. O importante é a pessoa começar, né? No mais que tem desafios e vai
aos poucos chegando ali até conseguir reproduzir o seu próprio micro-organismo eficiente, como vocês fazem lá. E, de certa forma, é bem simples, né, essa conexão. Basta ter essa conexão natural e pesquisar um pouquinho, né? São tecnologias bem acessíveis. Então a gente tem essa diversidade de momentos em relação ao pessoal que está nos assistindo, assim. Só que com essa semana da Internacional de Conscientização da Compostagem, eu tenho feito algumas lives aqui para tirar as dúvidas básicas, mas eu achei muito importante trazer pessoas como você, pessoas que já trabalham, mais experientes e que estão aí já com uma caminhada de compostagem, ou que seja com outras práticas ecológicas também, como é possível vivenciar lá em Piracanga e também em cidades, aí, em vários locais, né? Não necessariamente, como você disse, só na área rural, né? Basta a Uhum. pessoa querer pesquisar um pouco mais. Eu acho que a permacultura é um caminho, né? Uma grande ciência aí de planejamento, que é um curso que vale a pena as pessoas estudarem e pesquisarem mais, mas eu acho que o básico, o beabá, é começar compostando no seu quintalzinho ali, usando a poda de grama aí que tem, ou as folhas que estão caindo aí no jardim ou na rua mesmo, né? E eu acho bacana queria que você pudesse falar um pouco mais. Tem algumas dúvidas aqui que por onde começar é isso. Eu acho que a pessoa pode continuar aí acompanhando durante a semana, que vão ter várias dicas. No YouTube tem bastante dica básica, assim, no canal da Ecolabora e em outros canais também. Estão perguntando qual captação de outros tipos de energia vocês usam. A gente, lá em Piracanga, a gente tem 100% da energia, ela é solar. A gente tem um backup, assim, porque no caso, assim, na parte da frente ali, a gente tem um centro holístico que às vezes acontece em alguns cursos e tem algumas atividades à noite. Então, tem alguns momentos, assim, do ano que a gente acaba ligando o gerador para abastecimento de energia. Mas a nossa fonte primária, por exemplo, todas as casas que a gente tem lá, é energia solar. A gente não está nem ligado à rede. Só para vocês terem uma noção, assim. E tem um ponto importante também, lá de Piracanga, que você mencionou por cima um pouco ali, sobre essa proximidade do lençol freático, né? E Isso. aí já tive até um podcast, quem quiser assistir, com a Julie, né, que é a guardiã das águas lá, mas eu acho interessante se você puder falar um pouquinho desse movimento lixo zero lá, para evitar qualquer contaminação, né, para não, porque você automaticamente vai ingerir aquela água, que a bomba da sua caixa d'água está a poucos metros ali do seu sistema de saneamento ali descentralizado, né? Sim, com certeza. Esse foi assim, um dos maiores motivos do projeto de ecologia em Piracanga tá funcionando de forma tão eficiente, assim, tem a ver com a fragilidade do próprio sistema. Então, a gente teve que ser muito, muito impecável em tudo que a gente estava falando. Falando e fazendo, né? Porque, por exemplo, nessa jornada da compostagem que eu contei um pouco para vocês, no início a gente fazia as baias de compostagem ao ar livre e elas tomavam chuva mesmo, até o momento que a gente começou a entender que isso também poderia ser nocivo, porque se você começar a fazer compostagem, você vai ver que algum chorume o seu composto vai produzir. E aí, se você tem, que era o nosso caso, né, a gente está, como eu falei, na Mata Atlântica, tropical úmido, muita chuva, então a gente tinha as pilhas de composto em algum momento descobertas. Talvez se a gente não tivesse um lençol freático tão próximo, isso seria maravilhoso, porque com calor e muita umidade a gente ia acelerar bastante o processo de decomposição. Mas, ao mesmo tempo, a gente corria esse risco de ter a sensação de que em algum momento esse churume ia atingir o lençol freático. Então, por isso que a gente criou, que é onde a gente faz a compostagem hoje, o pátio de compostagem. Então, todo o composto que é produzido lá, ele fica dentro de um pátio coberto, dentro de baias. Então, é um tema, assim, bem delicado, né? Por isso que é exatamente isso que você falou, né? Muitas vezes eu tenho a sensação de que
Às vezes é fácil a gente chegar com soluções pré-estabelecidas e falar, meu filho, faça isso, sabe? Vai lá e faz assim. Mas quanto mais você vai estudando, vai vivendo, vai experienciando tecnologias ambientais, uma coisa fica clara, assim, né? Que toda tecnologia ela é eficiente para o lugar onde ela está sendo implementada. Qualquer tecnologia que saia desse lugar de implementação, ela vai precisar ser adaptada, porque as nuances, como os elementos que formam essa tecnologia, eles são muito complexos, né? Então, desde os que são controláveis, que são clima, precipitação, etc, 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 como os que são incontroláveis, que são os fatores sociais, né? Então, como a gente lida com aquilo, como aquilo acontece. Então, eu queria realmente frisar isso que você falou, para quem está perguntando como começar, de realmente frisar isso que você falou, começar começando, começar parando de inventar desculpas, né? E começar fazendo alguma coisa. E aí, como eu digo, né? Falando isso por causa dessa pergunta do lençol freático, assim, que no fundo, no nosso caso, a gente precisou fazer tudo o que a gente fez, principalmente por causa da proximidade do lençol. Então, sistemas de saneamento, eles continuam em remodelação, em aprimoramento, por causa desse lençol freático que está tão próximo, né, que é a água que a gente consome. Aí eu falei já do sistema de compostagem, por isso que a gente criou banheiros secos, foi por isso que a gente resolveu não fazer essa besteira de ficar sujando um bem tão maravilhoso que a gente tem, que é a água, né? Você imagina, né, que todo mundo fala de banheiro seco, às vezes acaba falando, cara, como é que a gente suja com os nossos dejetos uma coisa que é tão preciosa pra gente, né? Para depois ter que limpar ela, para depois consumir, ou para até ficar sem em algum momento, né? Então, a gente teve que aprender, foi aprendendo isso muito na marra, assim, né? Com esse lençol freático tão próximo, com solo arenoso, né? Então, além do lençol freático tá alto, o solo é arenoso, que faz com que a lixiviação ela seja muito rápida, né? E a gente aprendeu logo que é um milagre, né? A gente está tão perto do mar com água doce, né? Foi como falar, meus amores, cuidem disso. Onde é que tem água doce tão próxima? Tem água doce a, sei lá, 20 metros da água salgada. Isso é um milagre, assim. E ainda mais tendo água, essa água ainda está podendo ser cuidada, né? Porque eu acho que esse é um grande desafio que a gente vem tocando e passando, né? Teve um ano até que aconteceu essa falta de abastecimento lá em São Paulo. Não sei se todo mundo se lembra, né? Você é de São Paulo, né, Bi? Eu sou de Minas, estou em Uberlândia, mas morei muitos anos lá em São Paulo Você também. morou em São Paulo, né? Então, teve esse lance, né, em São Paulo que a barragem lá da Cantareira estava baixa, não tinha abastecimento de água. Eu lembro que por acaso eu estava em São Paulo nessa época e eu estava descendo pela praia e vi a barragem lá da Billings assim abarrotada de água, assim, né? Aí você fica pensando, Nossa. né, como é que a gente vai criando tantas estruturas tão ancestrais, né? Tipo, pensando em saneamento, pensando em tecnologias de produção de alimento, pensando em tudo, né? Pensando na educação, pensando na educação dos nossos filhos, né? Então, quando é que a gente vai parar de colocar energia nas estruturas que a gente não acredita mais e realmente começar a construir, a recriar estruturas realmente sustentáveis, positivas, né? E eu acho que um bom caminho é esse, né? Começando. E Bruno, o que eu acho muito interessante também, importante ressaltar aqui, é que lá você estava conseguindo, você consegue quase que ver, né, esse ciclo da água e é uma necessidade vigente ali você tomar algumas atitudes. Mas é a mesma coisa que acontece em qualquer lugar, né? Na cidade, apesar do fluxo da água ser um pouco mais distante, né? As pessoas acabam vendo ela mais só quando abre a torneira mesmo e tudo mais, mas o ciclo é o mesmo, né? Então tudo está sendo despejado. Quem tiver a oportunidade, por exemplo, de visitar uma estação de tratamento de esgoto e ver que
o que que não é, não consegue ser tratado e o que que volta para o nosso filtro. E é assim, essa relação, eu acho que é importante de se ter em qualquer lugar, né? Independente se você está ali coletando de um lençol freático, ou enfim, usufruindo daquilo, ou em um sistema normal de tratamento de água, né? Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante mesmo. A água. A Júlia fala muito sobre isso, né? Morando em Piracanga, a gente acaba se dando conta disso, que a água é uma, né? Eu costumo falar isso, né? Tipo, que a gente está falando um pouco de compostagem, né? Mas entrando um pouco na água, que eu acho que é um tema muito importante, porque a gente já vem falando do escasseamento dos recursos hídricos há algumas gerações, assim, né? Eu, pelo menos, lembro de ser criança e tomar bronca porque eu estava tomando banho muito longo. Não sei se vocês se lembram disso, assim, eu não sou tão velho assim, eu tenho 32 anos. E é uma coisa E, que nada mudou, né? Então, tipo, você acaba se dando conta de que não é que a água está acabando, né? Todo mundo que foi para a escola lembra do ciclo da água, a água evapora, forma nuvem, chove, desce de novo, vai para os rios, a água não acaba, né? O problema é a contaminação que a gente está gerando sobre ela. e é um tema completamente relacionado, né? Porque a gente está aqui criando, com a compostagem, criando um solo, uma terra preta de qualidade, para poder plantar e plantando é, plantas, alimentos e tudo mais, principalmente com algumas técnicas mais regenerativas, você planta água também, né? Então, eu acho que é o caminho, pelo menos a minha intenção de trabalhar hoje com compostagem para regenerar o solo, é visando a qualidade dessa integração dos elementos, que é a terra, a água, o ar, o fogo, porque gera calor ali também nas compostagens termofílicas da vida. Então, é uma oportunidade de realmente se integrar com a natureza dentro de casa, começando ali aos pouquinhos, gerando seus próprios recursos ali. Ô Bruno, estamos chegando aqui, em uma hora o próprio Instagram derruba a live aqui, nós estamos chegando ao final. Eu queria primeiramente agradecer por essa aula aí que você deu para a gente. Quem está perguntando a live fica gravado por 24 horas aqui, pode assistir depois. E queria que você desse as suas considerações finais, contasse aí dos próximos passos aí, os próximos projetos, como que está a vida. E tem uma outra pergunta aqui que, se você sentir de perguntar, mas eu acho que é isso aí. Legal, B. Queria agradecer mesmo a oportunidade, agradecer todo mundo, porque eu acho que isso parte de todo o meu trabalho, assim, ele tem a ver com poder ser um exemplo mesmo de mudança, assim. Piracanga é um lugar que muita gente vai para lá e fala, aqui é o paraíso, aqui é uma maravilha, e realmente esse é o objetivo pelo qual a gente está trabalhando lá, assim, realmente para desenvolver soluções onde a gente possa, acima de tudo, viver uma vida mais conectado, mais feliz, onde as relações elas possam ser mais verdadeiras e mais sinceras, onde o cuidado que a gente tenha com esse nosso planeta Terra ele possa existir. Então, onde tecnologias para esse tipo de coisa dentro de todos os campos, né, no campo social, no campo ecológico, no campo econômico, no campo político, no campo de visão de mundo, todo o nosso trabalho ele vem se desenvolvendo para encontrar soluções nesses campos e entregar essas possibilidades das pessoas realmente começarem a viver de verdade aquilo que elas acreditam, independentemente daquilo que seja, né? Eu tenho falado um pouco assim nos fóruns que eu estou participando, que eu sinto que esse momento único que a gente está vivendo, ele, ele acima de tudo, ele é uma oportunidade para a gente começar a fazer aquilo que a gente acredita, para a gente tomar esse passo de parar de pensar em fazer ou parar de falar que a gente vai fazer e tomar as rédeas da nossa vida para a gente realmente poder viver os nossos sonhos, não só os sonhos individuais, mas os nossos sonhos para essa sociedade que a gente está vivendo, né? Então, queria agradecer muito essa oportunidade mesmo, acho que é para isso que a gente está aqui. Espero que todo mundo tenha ficado com muitas dúvidas,
mais do que com respostas, e que vocês possam ir atrás dessas dúvidas, dessas inquietações assim que possam ter surgido aí dentro, porque é só você que vai poder dar a resposta para essas inquietações mesmo. E eu espero que essas inquietações, caso elas tenham ficado, elas sirvam de motor para você que está ouvindo aí poder fazer a mudança, onde quer que você precise fazer essa mudança, seja o campo que for, seja começando a fazer compostagem, ou seja, às vezes, podendo dar um bom dia para o seu vizinho, ou podendo, sei lá, parar um hábito próprio seu que tá afetando você como parte desse mundo. E às vezes a gente fala de ecologia pensando muito nas ações externas do mundo, mas muitas vezes esse maltrato com o mundo, muitas vezes ele acaba começando com o maltrato individual da pessoa. Então, que esses questionamentos possam ficar e que essas mudanças possam acontecer em cada um de vocês. Eu me ponho super à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar. O meu Instagram está aí, estou super disponível. E acho que é isso. Acho que os próximos passos são conseguir continuar iluminando cada vez mais esses aspectos do que é a vida do ser humano, né? E que nós possamos ser esse aspecto de iluminação para a gente e para todo mundo que está ao nosso redor. Maravilha. Se quiser escrever aí o seu contato aí para o pessoal anotar e Vou mandar poder. o meu Insta aqui nos comentários. Vou mandar agorinha. E aí eu vou mandar também para quem quiser saber mais sobre esse projeto de educação que eu falei. Ele é para jovens, mas a gente também trabalha com algumas perspectivas de adulto, com empresas, esse outro tipo de coisa para vocês darem uma olhada também, que é a Universidade Viva Inquiri. E aí, se vocês quiserem também dar uma olhada mais na comunidade Inquiri, o nosso Insta, Inquiri, ele também está muito voltado para os cursos que a gente faz lá. Mas eu depois vou botar aqui nos comentários, tem um outro Insta, vou mandar já aqui, ó, Impacto Inquiri. O Impacto Inquiri é toda a frente que envolve o Instituto, que envolve, por exemplo, as ações que a gente está tomando. Então, por exemplo, só para vocês saberem, dentro do Instituto agora, a gente está com uma ação de arrecadação de cestas básicas para a população local, porque a gente está no sul da Bahia, tem muita gente passando fome mesmo, então a gente está arrecadando cesta básica para distribuir, além de estar ajudando as pessoas que não estão conseguindo fazer o cadastro lá para receber aquele auxílio do governo, porque eu não sei se alguém conhece o sul da Bahia, mas tem gente lá que não tem nem certidão de nascimento. Então dá uma olhada lá no Impacto Inquiri, lá estão todas as ações de impacto socioambiental do Instituto. E é isso, vocês podem seguir a gente, se alguém precisar de alguma coisa pode me contatar pessoalmente, tiver alguma dúvida. Como eu falei, apesar de ecologista, hoje eu trabalho muito mais na área de implementação de design social, assim, do que de ecologia mesmo. Continuo fazendo isso, mas estou começando a acreditar mais no design social. Será que eu tenho 1 minuto para falar isso? Tem 1 e 20. Eu vou falar em 1 e te dou 20 para você finalizar, tá? Tá. Porque eu queria deixar esse último recado aqui, porque eu, como falei, sou ecologista. Mas no momento eu descobri que o problema não é a ecologia, não é o planeta, não é a natureza. Somos nós como seres humanos. Aí eu comecei a parar de colocar tanto foco em regeneração ecológica e comecei a colocar foco na regeneração social, que eu acho que é um caminho bem importante também de estar sendo olhado. Então, dá uma olhada aí na universidade, dá uma olhada no Impacto, dá uma olhada no Inquiri. Se você precisar de alguma coisa, também pode me contatar diretamente. É isso aí, Tá bom? em busca da sintropia humana. É isso aí. Tamo junto, Bruno. Eu quero agradecer todo mundo também, agradecer o Bruno mais uma vez pela presença.
Agradecer a todo mundo que nos assistiu. A live fica 24 horas disponível aqui no Story da Ecolabora. E amanhã a gente segue com mais uma live e novidades aí para vocês às 3h20 da tarde aqui na Ecolabora, comemorando aí a Semana Internacional de Conscientização da Compostagem. Bora compostar, galera? Um abraço, valeu. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.